Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando essa manhã para que Deus possa estar abençoando a nossa escola. Eu quero pedir ao pastor Tássio que esteja orando essa manhã. Amém, Senhor. Amém. Glória a teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa, Jesus, teu povo. Glória a teu nome, Deus. Glória a Deus. Oh, Deus, poder e glória, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Hoje nós vamos retomar a nossa maratona. Está chegando no final, não é? Obviamente que é a última participação minha nesse esse quinto domingo é o último, né? Nessa participação como professor. Obviamente que eu vou estar em outros momentos. E hoje nós vamos dar continuidade estudando o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. A gente vai um texto um pouco longo, né? Porque nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. A orientação é que a gente use a Bíblia, né? Os textos bíblicos, porque, na verdade, é uma escola bíblica dominical. Então, a gente tem que ler. E eu gostaria que os irmãos estivessem nos auxiliando na leitura, para que não ficasse só eu lendo, mas que os irmãos também participem, porque a escola bíblica dominical é participativo. Espero que os irmãos também participem. Já está ali, ó. Eu vou iniciar o versículo primeiro, tá certo? Diz: outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Versículo 2. Outro irmão. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Verso 6, 7. 8. E ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada.
Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Tá bom até aí, irmão. Ok, porque na verdade a gente vai trabalhar, o nosso tema principal hoje é falar sobre o reino em expansão. Obviamente que o capítulo 4 de Marcos, ele tem 4 parábolas. 4. Obviamente que vai ter um momento que a gente vai trabalhar só as parábolas, segundo foi a orientação do coordenador. Então hoje é impossível não falar de uma parábola, né? Que é a parábola do semeador. Então ele está dentro do nosso script aqui, do nosso estudo, né? Obviamente que em outro momento, tem até esse livro aqui, quem quiser adquirir, ó, As Parábolas de Jesus, que é de Joaquim Jeremias, é um livro muito interessante, que ele fala sobre a questão das parábolas. A gente viu aí que o texto foi um pouco longo, cortei um pouquinho para a gente ir, na medida que a gente for trabalhando, a gente vai estudando, né? E é muito importante, irmãos, a gente lermos esses textos todos, porque eles, nós podemos ter a capacidade de guardar na nossa mente, né? Guardar na mente pensamentos. E hoje nós vamos tratar sobre o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Saber que Deus tem para nós, né? Qual é a diferença que Ele faz na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E nós falaremos um pouco sobre o reino de Deus, esse reino que é capaz de mudar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que o reino de Deus entrou em mim e mudou. Mudou você também? Mudou? Esse reino já está dentro de você? Eu acredito que sim, porque esse reino já faz parte. Então, meus irmãos, quando a gente lê aqui, a gente lê o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele narra esse momento de Jesus para explicar acerca do reino de Deus. E, de fato, aqui, o reino de Deus já havia chegado. Ele falou isso, né? Quando ele estava iniciando o seu ministério na Galileia, a gente pôde ver na Judéia, na sinagoga, em todos os outros lugares, Jesus realizando, né, dizendo, olha, o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chegou, Jesus começou a curar pessoas. A gente viu isso, né? Ele curou pessoas, expulsou demônio, né? Ele fez grandes milagres, ele fez grandes obras, né? E quando ele iniciou o ministério dele, então a prova de que o ministério do reino de Deus já estava estabelecido com a chegada de Jesus. Quando ele chegou ali, já implantou já o ministério dele. E esse ministério dele, e a gente crê que esse ministério ele tem que crescer. E ele, de fato, ele cresceu, né? Mas ele recebeu muitas perseguições. O evangelho de Jesus, para chegar onde chegou, ele recebeu vamos dizer assim, muitas restrições por parte dos fariseus, dos escribas, a gente estudou aqui. E a gente sabe, irmão, que existe 2 reinos. Existe o reino de Deus, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a esse reino, mas existe um reino chamado um reino parasita, que a gente vai chamar de parasita, que é o reino da obra maligna, o reino de Satanás. Ele estabeleceu também o reino dele para quê? Para que o reino de Deus não
crescesse. Então, houve impedimento, né? A gente pôde ver a história dos fariseus, a gente pôde ver a história dos escribas, quando Jesus Cristo vai à sinagoga, quando ele curou aquele homem com a mão mirrada, quando ele expulsou o demônio. Então, ele fez grandes obras, mas ele recebeu uma grande oposição por parte desse reino parasita. E esse reino parasita a gente sabe que é o reino de Satanás, né? Então, sempre vai haver essa guerra. E vai existir essa guerra, desde o início já houve essa guerra, e essa guerra não vai parar, ela vai continuar. A Bíblia diz que o mundo jaz em quê? Então a guerra não acabou, a guerra continua. E esse evangelho ele não pode ser impedido, esse evangelho não pode ser travado. Esse evangelho ele tem que crescer, ele tem que haver essa expansão no evangelho. E Jesus ele fala muito bem sobre isso, né? E os judeus eles não entendiam, eles não compreendiam esse novo entendimento, esse novo reino que estava chegando. E houve uma confusão muito grande na cabeça deles, a ponto de chamar Jesus de quê? De Baal-zebu. Ele está fazendo todas essas obras aí, no espírito imundo, é espírito ruim. Aí Jesus dá a resposta para ele: como é que uma casa dividida, ela pode subsistir? Lembra que a gente viu sobre isso numa aula passada? Então, assim, sempre vai haver essa luta travada entre o reino de Deus, né, que é o reino da luz, que é o reino da esperança, que é o reino da salvação, e esse reino que só veio para destruir, matar. Esse reino está travado, essa luta. Essa luta ainda não acabou, irmãos. Pode crer que não acabou. Essa luta, essa guerra, ela está estabelecida ainda. E Jesus, então, ele veio mostrar a diferença que existia, né? Essa coisa que ia acontecer, que o reino de Deus havia chegado. E Jesus aqui quer mostrar que algo diferente estava para acontecer. E o que estava acontecendo era o quê? Era o poder de Deus, o reino de Deus, o perdão dos pecados, a destruição da morte. Estava começando que os doentes eram curados. Olha, milagres eram feitos, demônios eram expulsos. Tudo isso mostra que aquelas consequências dos pecados estavam começando a diminuir e o reino de Deus estava sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. Diminuiu, porque foi a chegada de quem? Foi a chegada do Messias. E o próprio João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é muito maravilhoso a gente entender isso, meus irmãos. E quando a gente lê o texto de Marcos, né, esse texto ele traz algumas lições importantes que eu gostaria de tratar nessa manhã sobre algumas verdades que o texto nos apresenta a respeito do reino de Deus. E essas verdades têm muito a nos ensinar a ter uma visão diferente a respeito das coisas de Deus. As coisas de Deus a gente vê como algo que ele só traz benefício para o ser humano. Ele só traz benefício para o homem. Né? Então Jesus Cristo veio, perdoou os pecados de muitos. O texto fala isso, ele fala sobre o reino de Deus, que Deus é poderoso, criador de todas as coisas, né? Que ele continua sendo o mesmo. Desde o início, essa luta sempre foi travada. Né? O inimigo, através de Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado é que faz essa separação entre Deus e nós. Mas o reino de Deus, ele foi estabelecido. Eu gostaria que você abrisse aí, botasse aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, para a gente ler sobre esse reino maligno. Paulo falando que, né, que esse reino, que ele veio também para destruir, né, as coisas de Deus. E Paulo é bem claro quando ele fala sobre esse reino do mal, não é? Esse reino parasita, esse reino que é tudo contrário às coisas de Deus, e que há uma guerra travada nisso. 2 4, 3 e 4, irmã Nini. Olha aí. 4, 3 e 4. Isso. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. O verso 4. Nos quais Deus deste século, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Percebe aí que há uma luta travada?
que o inimigo também ele tem o poder dele e o reino dele também para poder fazer o quê? Fazer as pessoas não compreenderem esse reino que veio estabelecido por Cristo. Deixar ele cego, incrédulo, para não aceitar o evangelho, a pregação do evangelho. Então essa luta, irmão, nós como igreja precisamos entender que é uma luta travada para que as pessoas não cheguem ao entendimento do evangelho, para que as pessoas não conheçam o verdadeiro Cristo, para que elas não tenham realmente aproximação com esse reino, que é o reino de Deus. Então o inimigo, ele trabalha na incredulidade das pessoas, deixa as pessoas cegas no seu entendimento, para não compreender as verdades de Deus. E Paulo está falando sobre isso. Paulo diz que existe um reino do mal, e que esse reino do mal, ele chama o Deus desse século. É o maligno, é Satanás, é esse reino parasita que guerreia contra o reino de Deus. É o reino de Deus, desde o início, tem mostrado pelo seu povo, que é Israel, e agora é a igreja. A igreja agora ela tem essa responsabilidade, né, de entender de que ela também pregue o reino de Deus, que ela anuncie as verdades de Deus. A igreja hoje tem um propósito e tem uma obrigação de pregar o evangelho para as pessoas. Primeiro foi para Israel, mas agora é para a igreja. A igreja hoje ela enfrenta esse reino das trevas. É o que a gente aprende nesse texto, de Marcos. E aí o que me chama a atenção aqui é que Jesus ele utiliza para mostrar esse reino de Deus através de parábolas. Olha que coisa maravilhosa, né? Em outra verdade, que esse reino, ele cresce. Não adianta Satanás impedir, porque o reino de Deus vai sempre estar na crescente. Ele não vai retroceder, ele não vai diminuir, porque é Deus, é a ação de Deus, é a mão de Deus que está sempre fazendo o reino dele crescer, seja em qualquer situação, em qualquer período, o reino de Deus tem que crescer. E a gente aprende nesse texto aqui lições de que o reino de Deus, ele cresce, ele não para de crescer. E aqui contra ele a parábola do semeador, que mostra isso claramente, que pode chamar-se também de parábolas dos 4 terrenos, ou a parábola dos 4 solos, que descreve 4 possíveis atitudes de cada homem diante do anúncio da mensagem. E a primeira atitude que a gente vê aqui nesse texto da parábola é o endurecimento, porque os preconceitos e interesses pessoais são incompatíveis com ele. São algumas atitudes que a gente aprende. A segunda atitude é a superficialidade, que se entusiasma com a mensagem, porém não está disposta a correr risco algum. A terceira atitude é a aceitação, mas sem renunciar às ambições. E a quarta atitude, que essa é louvável, é a aceitação plena e assimilação vital da mensagem. A parábola torna-se uma exortação aos convertidos, no sentido de que eles testem suas disposições de corações para ver se levam ou não a sério a conversão. Então, quando Jesus cita essa parábola, ele quer mostrar para as pessoas se realmente elas compreenderam a mensagem do reino de Deus, se elas estão realmente dispostas a assumir o compromisso com Cristo, que é dessa verdadeira conversão que acontece na vida. E, como eu já falei inicialmente, a parábola do semeador, que foi a primeira parábola, depois ele cita a parábola da candeia, depois ele cita a parábola da semente, depois ele cita a palavra do grão de mostarda. Tudo está relacionado ao reino de Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui no texto é o método que Jesus utiliza aqui na parábola. Vocês estão lembrados que no início do ministério da Galileia de Jesus, ele ia para onde? Ele ia para Sinar. Estão lembrados isso? Que a gente falou sobre isso quando ele foi para a Galileia e tal. Ele foi para a casa de Pedro e colocou a sede dele na casa de Pedro. E Jesus sempre ia para a sinagoga, porque, na verdade, ele era um compromisso que ele tinha de ir na sinagoga para curar. Mas quando você olha para esse texto aqui, ele usa um método diferente que chama a atenção até dos fariseus. Os fariseus, assim, ele está com sensacionalismo. Olha para onde é que Jesus chama. Jesus chama o povo para a beira do mar. Versículo 1. Presta atenção, irmãos. E outra vez começou a ensinar junto de quê? Ele saiu da sinagoga. Ele abandona a sinagoga. Porque uma grande multidão já acompanha Jesus.
Olhe bem, há uma reviravolta no ministério de Jesus aí. Uma reviravolta. Ele abandona a sinagoga e diz assim, ó, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Olha a estratégia de Jesus, irmãos. Um método que ele usou. Ele disse, eu vou deixar agora a sinagoga, eu vou começar a ir à beira do mar e vou pregar agora e vou mostrar as verdades para aquelas pessoas que de fato querem me seguir. E essa parábola é interessante que ali junto ao mar se aproximou pessoas e ele empregou esse método inusitado. Notemos que Jesus estava disposto a usar novos métodos para atingir o coração e a consciência dos seus ouvintes. Porque a intenção de Jesus era atingir as pessoas com a sua pregação. Ele queria invadir o coração das pessoas, para que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava passando, para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas entendessem que o reino de Deus estava ali e que eles poderiam aceitar esse reino de Deus e mudar as suas vidas. Esse é o compromisso de Jesus. Então havia um desejo para tirar as multidões de homens e mulheres simples para fora do seu contexto convencional, na sinagoga, e levá-lo a ar livre. Olha que coisa maravilhosa, na beira do mar, Jesus pregando. Eu acho que deve ser um lugar bem gostoso, fresco, né? Porque mar é algo maravilhoso. Quando você vai para o mar, que tem aquele frescor, né? Aquela brisa, aquela coisa gostosa. E Jesus leva eles para onde? Para a beira do mar. Diz, agora eu vou pregar, não mais nas quatro paredes, eu não vou mais viver na sinagoga. Eu vou agora pregar ao ar livre. Eu vou chamar as multidões para o ar livre. Eu vou pregar uma nova mensagem, vou usar um novo método para que as pessoas cheguem e elas entendam que o reino de Deus já está aqui. Olha que coisa. Como Jesus é inteligente, né? Como ele é maravilhoso, como ele é sábio. E ele leva, então, né, as pessoas para o mar, com uma pregação, ensinar as pessoas, que a gente viu no primeiro versículo aqui, ó, ensinar as pessoas, ó, ensinar junto ao mar, e doutrinar também. Se você olhar o texto do versículo 2, ele fala aqui doutrina, ensinar-lhe muitas coisas, parábolas, e dizia na sua doutrina. Olha que coisa maravilhosa. Ele ensinava, ele pregava, ele trazia entendimento na mente das pessoas, porque, na verdade, a gente viu antes que o inimigo ele vem para o quê? Para invadir a mente da pessoa, para que as pessoas não abram entendimento para receber o reino de Deus, para receber o evangelho. E as pessoas se tornam incrédulas. Por quê? Porque o inimigo tem esse poder, às vezes, até de trazer essa cegueira espiritual para as pessoas. Então, Jesus leva esse povo, essa multidão, para o mar. Entra no barco. Olha o púlpito de Jesus. Qual foi o púlpito? Ó, sentou no barco. A Bíblia diz que ele sentou. Não usou microfone. Não sei como é que uma grande multidão conseguiu ouvir Jesus. E Jesus ali, então, prega, traz um ensinamento para eles e ensina uma nova doutrina sobre a parábola. E a gente fica se perguntando, o que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação, não é? E Jesus, a gente vai ver isso melhor mais na frente, a gente vai ver sobre o que de fato é uma parábola. E até os judeus ortodoxos, eles consideraram que essa inovação de Jesus era uma demonstração de sensacionalismo. Ele está trazendo sensacionalismo para as pessoas. A palavra dele não é nada disso. Porque na cabeça dos fariseus e dos escribas, Jesus estava pregando em nome de quem? Do espírito do mal. De Baal-zebu, lembra? Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? E a gente vai ver um texto aqui. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que a gente vai trazer mais ou menos assim, vou pegar um ponto para a gente trabalhar isso sobre essa blasfêmia do Espírito Santo, que não há perdão para quem blasfema do Espírito Santo. E a gente faz uma confusão na cabeça, o que é essa blasfêmia do Espírito Santo? Então Jesus era suficientemente sábio para saber quando se necessitavam métodos, e era o suficiente corajoso para fazer uso deles. Ele tinha muita coragem. E o método que Jesus escolheu foi falar às pessoas por meio de parábolas. E por que usou tanto que se tornou uma das características a tal ponto de ser conhecido como o mestre das parábolas?
Porque Jesus ensinava por parábola. Jesus fala então, ele começa aqui, quando a gente leu inicialmente, veja o capítulo 2, ele diz, assim lhe ensinava muitas coisas, versículo 3, e eis que saiu o semeador a semear. Jesus fala que um homem saiu a semear, jogando a semente, cada uma caiu em um tipo de solo. Naquele tempo era diferente como hoje, irmãos. Eu me lembro quando eu era mais novo, meu pai tinha roça, né? E a gente arava a terra com um jumento, com um cavalo. A gente arava. Quando a terra estava todazinha, a gente saía. Eu fiz muito isso, meus irmãos. A gente pegava uma sacola, era feijão, milho, e a gente cavava primeiro, abria assim a cova e jogava a semente e ia cobrindo, né? Hoje existe uma tecnologia, que existe até máquinas de primeiro mundo aí, que custa milhões, que já faz tudo, já ara a terra, e já cada cova que abre já vai plantando e já vai enterrando. Eu fico imaginando naquele período na Palestina, porque aqui foi na Palestina, viu, irmão? Aquele homem pegando a sacola, e Jesus viu isso. Aquele homem pegou a sacola e começou a jogar semente. Jogou um moia ali, jogou outra ali, jogou uma ali, jogou outra lá, jogou ali. Foi jogando semente. Foi jogando semente. E algumas sementes, como diz o texto, foi plantado à beira do caminho. Jogava um punhado ali, um punhado acolá. Crescia outras e outras não. E a gente percebe aqui que essas sementes é o quê? É a palavra de Deus. Diz que esses homens saíram a semear a semente, como diz Jesus, que é a palavra de Deus. Quando pregada, essas sementes caem em terrenos diferentes. E ele fala em 4 tipos diferentes de terreno. Não sei se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver. Essa semente foi lançada. Essa semente é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E o primeiro tipo de solo caiu à beira do caminho. Era um caminho que as pessoas passavam. Trilhava naquele caminho, ele ia passando no caminho e jogou a semente. Obviamente que diz que aquele terreno era um terreno duro. Era um terreno pisado. E quando o terreno ele é pisado, ele termina ficando muito resistente e a semente não penetra. Olha o que diz aí o texto. Saiu a semear, caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Ou seja, aquela semente ela não germinou. Por que ela não germinou? Porque ela não encontrou umidade para poder ela se desenvolver. Aquela semente ela não desenvolveu porque o piso era duro. Isso, o terreno era duro. O que aconteceu? As aves vieram e o quê? Comeram as sementes. Porque aquela semente ela não pôde germinar, ela não pôde frutificar, vamos dizer assim. Porque ela não encontrou espaço para ela. Não houve umidade. O chão duro, uma semente cai à beira do caminho é aquela terra batida, as pessoas passam, essa terra é tão dura que a palavra não consegue penetrar, ela é logo rejeitada, e a palavra diz que vieram as aves e comeram. O maligno pega essa semente, leva embora, ela nunca penetra aquele coração. Esse é o primeiro tipo de solo, é o solo rejeitado. E que lição que a gente tira disso? É que você lança a palavra, você lança a semente, mas tem um coração duro. Tem um coração que rejeita a palavra, não aceita a palavra. E a gente vai ver mais na frente Jesus dando explicação sobre a palavra. E essa palavra, essa semente, ela é rejeitada, porque ela não consegue penetrar, ela não consegue ter o espaço adequado para poder germinar. Às vezes é assim o coração do incrédulo, do pecador. Às vezes você diz, não, mas já prego, mas ele não quer saber.
e lanço a palavra para ele, estou sempre usando a palavra de Deus para a pessoa, mas a pessoa, ela é dura. A gente às vezes não diz isso, né, pastor? Ela é dura, tem um coração de pedra. E isso acontece mesmo. Essa parábola aqui, o que Jesus está dizendo é sobre isso mesmo. Esses terrenos. Ele mostra 4 tipos de solos, 4 tipos de terrenos que existem. Para impedir o quê? Para impedir o crescimento do reino de Deus. Impedir. Porque nós estamos falando aqui de um reino em expansão. Quando você lança a palavra, quando você prega a palavra, essa palavra ela tem que produzir fruto naquela pessoa. Ela tem que entender de que ela foi alcançada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a pregação é pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. E a gente então vê esse tipo de solo, né? Que mostra nessa parábola aqui para a gente. É um tipo de solo que ele não produz. E o segundo tipo de solo é o rochoso. O rochoso. A gente viu aqui, ó, no versículo 5, irmã Dini. Bora lá. E outra caiu sobre o quê? Pedregais. Onde não havia terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Está vendo? Ninguém consegue. Eu acho que qualquer agricultor, qualquer pessoa que conhece de roça, de fazenda, de terra, ela não vai comprar um terreno onde tem muita rocha, vai? Porque a plantação não vai vingar. Ele vai semear, mas não vai vingar. Por quê? Porque há rochedo, né? Ali não tem capacidade daquela semente produzir. É um solo em que a semente cai, ela brota um pouquinho, porque ali fala, mas ela não cria raízes. Porque o solo é rochoso. E esse solo rochoso, segundo a palavra de Deus, são aquelas angústias, as dificuldades, as perseguições por conta da palavra. Quando alguém tem esse coração comparado com um solo rochoso, ele recebe a palavra e logo ele desiste, porque ele não tem raiz em si mesmo. O sol sai, queima e a raiz seca. E a gente encontra pessoas assim também, não encontra assim ou não? Pessoas que estão ali, elas aceitam a palavra, depois elas desistem. Elas vão embora. Elas abandonam as dificuldades da vida. Às vezes a pessoa, mas eu saí da igreja porque eu estou passando um problema na minha casa. Meu irmão, se tem problema, vem para a igreja. O lugar de solucionar problema é na igreja. Às vezes as pessoas têm dificuldades, problemas, angústia. Em vez de ir para a igreja, fica em casa. E tem que abrir a palavra. No momento de angústia, irmãos. Eu quero até abrir uma parênteses aqui. Agradecer à igreja por domingo passado, o apoio que a igreja nos deu, tá certo? O incentivo, o cuidado, né, que a igreja tem, tá certo? Nós temos momentos de angústia, todos nós temos. Mas quando as angústias vinham, a gente não vai abandonar, vai, mano? A gente não vai abandonar, a gente tem que procurar uma solução para aquele problema. Porque a palavra de Deus já existe, nós estamos já nesse reino de Deus. A gente não vai sair desse reino, a gente não vai abandonar esse reino. Pode acontecer o que acontecer, nós não vamos sair. Porque nós temos convicção de que Deus está conosco, que o plano de salvação foi estabelecido por Cristo. Cristo morreu por mim, morreu por você. As angústias vêm, as perseguições vêm, mas a gente tem que ser forte para vencer todas elas. Eu deixo até aqui um lembrete para os irmãos. Vou abrir aqui um parênteses. Quando você tiver algum tipo de dificuldade, procure seu pastor. Tem gabinete aí atrás. Ó. Tem gabinete. O pastor vai te ouvir, vai te atender, vai te ajudar. O pastor me ajudou. A gente tem que entender que nós somos uma igreja. Nós somos irmãos. E na dificuldade nós estamos juntos também. Sim ou não? Mas essa é a verdade, irmãos. Às vezes você está passando por uma luta e ninguém sabe. Às vezes você está passando até uma necessidade. Aí, eu estou passando necessidade e a igreja não faz nada por mim. Não faz nada por mim. Você não abriu a boca, não pediu. Eu peço, irmão.
Quando eu vejo apertado, eu peço. Palmina disse, não, o senhor foi falar, eu digo, eu falo, sabe por quê? Porque eu estou na igreja, e na igreja é lugar de uns irmãos ajudar os outros. E fui ajudado. Não fui abandonado. Ah, você tem vergonha de pedir isso, de fazer não sei o que. Vergonha de quê? Às vezes eu vejo irmãos dizer assim, eu estou passando necessidade, minha despensa está vazia. E como é que como é que a igreja vai saber se a despensa sua está vazia, irmão? Se você não comunica, se você não anuncia. Claro que você não vai abrir abertamente, tá certo? Anunciando para todo mundo. Mas tem pessoas éticas, tem pessoas que você pode compartilhar do problema e você ser ajudado. Hã, irmão? Ajuda, irmão. E, e isso eu agradeço à igreja, porque a igreja me ajudou em oração. Não foi plano de saúde, não foi nada, que a gente tem plano de saúde. E dos bons. Não foi nada, mas a igreja orou, viu nessa necessidade, orou por a gente. Graças a Deus, minha mulher está aí firme e forte, animada, não é? Alegre, satisfeita. Então, é isso. É isso que nós temos que passar um para o outro. Não é? As dificuldades, elas vêm, e a gente não vai abandonar Cristo. A gente não está nesse solo rochoso aqui, não. Nós estamos no outro solo, né? No solo que germina, que frutifica. E o terceiro tipo de solo, semente caiu entre espinhos. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. São as ervas daninhas. Ninguém consegue. Às vezes você até tem uma plantação, mas cresce no meio do espinho, e às vezes você tira aquele espinho, mas ele continua sufocando a plantação. Ele brota um pouquinho, ela começa a crescer, mas quando cresce, os espinhos sufocam. Sufocam. Então, essa pessoa, para se seguir a Deus, e diz a palavra, que esses espinhos são as fascinações pelas riquezas, são as fascinações pelo mundo, e os cuidados do mundo. Olha, o que é interessante, uma semente cai, no mesmo germina, outras duas caem. Pessoa passa a acreditar um pouco depois e desiste. As razões pelas quais ela desiste são totalmente diferentes. O primeiro desiste por causa da tristeza e da angústia. O outro tipo desiste por preocupações com as bênçãos. Às vezes você é abençoado e você não reconhece que aquela bênção foi de Deus. E quando você recebe uma bênção maior, você deixa a igreja. Eu me lembro, não sei se vocês já conheceram uma história, que disse que era um dirigente de uma igreja que só tinha um paletó. Era um paletó xadrez. E aí ele pediu oração aos irmãos, que os irmãos orassem para Deus dar um paletó para ele, mais uns 2 paletós. E os irmãos oraram, e ele ganhou vários paletós. Sabe o que aconteceu? Ele saiu da igreja. E eu tenho uma história, está gravado isso aí, mas não vou citar nome não. Que o irmão lá isso foi em Juazeiro. Irmão orando para que o comércio dele, que ele pudesse, Deus dar uma luz para um empreendimento que ele estava fazendo. E esse empreendimento, ele cresceu. Ele se tornou um dos maiores material de construção em Juazeiro. A primeira coisa que ele fez foi uma mansão, uma casa, comprou carro bom e tal. Ele cantava. E aí, quando ele ganhou dinheiro, ficou bem, primeiro largou a esposa. A primeira coisa que ele fez. Largou a família. Abandonou os filhos. Aí já pegou outra mulher. Depois abandonou a igreja. Enricou, ficou bem e saiu da igreja. Não sei como está a vida dele hoje. Sei que eu começo... Caiu bastante. Agora é só poeira, telha de aranha, porque a coisa não andou, a coisa desandou. Então, às vezes acontece muito, irmãos, que a gente recebe um benefício de Deus, a gente é abençoado por Deus, vem as angústias, e às vezes nós nos afasta de Deus.
A gente se afasta de Deus, às vezes. E esses 3 tipos de solo não brotam o suficiente, não crescem o suficiente para frutificar. Uma coisa que todo aquele que planta sabe, você planta algo e você quer o resultado, você vê que é aquela planta que ela cresça. Não frutifica, não faz diferença nenhuma se você tirar. E esses 3 tipos de terreno são inúteis para o reino de Deus e não recebem a palavra de Deus. São inúteis. Eu me lembro que lá em casa tinha um pé de mamão, lá em Juazeiro. Esse mamão, ano nunca produziu nada. O pessoal disse, coloca uns pregos nele. Disse que o mamão era macho, que não produzia. E aí eu fiquei uns pregos nele, nada. Aí eu peguei um facão, disse, Balbino, eu vou cortar esse pé de mamão. Irmão, quando eu comecei a ameaçar a Balbina, não, deixa o pé de mamão aí, rapaz, que uma hora ele vai dar. Foi porque o bicho produziu muito. Quando ele viu ameaçado de ser cortado, ele começou a produzir. Não foi nem os pregos que eu enfiei nele, foi o facão que eu comecei a pensar em cortar, ele começou a produzir. Cortei agora, só está o toco, ele já está querendo nascer de novo. Porque virou um tronco muito grande assim. Ele cai sozinho. Eu pensei em botar gasolina, queimar com gasolina para terminar de matar logo. Porque ele fica bem na entrada da minha casa, na garagem da casa lá em Juazeiro. Aí eu já fiz de tudo, mas está nascendo. Eu acho que lá já deve estar o pé grande, porque tem uns 8 meses que eu não vou em Juazeiro, então já deve estar enorme o pé. Então, assim, qualquer agricultor, qualquer pessoa que tem uma planta que ela produz, ele quer ver ela produzindo. Ele não vai plantar uma planta, um pé de manga que não produz, vai? Um pé de goiaba, um pé de pinha. Né? Então, você quer plantar quem tem um sítio não vai levar coqueiro que não produz. Ele vai plantar a plantação dele que produza. A mesma coisa é o Senhor Deus. Momento. Mas quando passa 5 anos, 6 anos com a planta e ela não produz nada, que é planta para 1 ano. Mas aí tem essas plantas lendárias, né, que é 50 anos, 100 anos, a gente aí não vai discutir. Mas existem plantas que às vezes não está produzindo. Eu quero trazer um pouquinho para nós aqui. Certo? Transpor para nós. O que nós temos produzido para Deus? Para o reino de Deus. Porque nós estamos falando aqui de crescimento do reino de Deus. Que o reino de Deus está em expansão. Ele não para. Cada momento ele está crescendo. O que eu estou fazendo para Deus para que esse reino ele cresça? Eu tenho pregado o evangelho, eu tenho jogado a semente, eu tenho lançado a semente, não importa se o terreno é duro, não importa se o terreno é rochoso, não importa se o terreno é espinhoso, o importante é que eu lance a palavra, pregue a palavra de Deus. Paulo diz assim, Apolo plantou, Paulo cuidou, e quem dá o crescimento é o Senhor. Não me lembro o versículo, mas mais ou menos isso. Então nós temos, irmãos, o dever de lançar a palavra, de pregar a palavra. Paulo regou, e o crescimento quem dá é o Senhor. Eu estou ficando velho, né? A mente já vai ficando, não é a mesma quando você é novo. Um pé do ano. Então, assim, o que nós temos feito para Deus? Para esse reino crescer? Ou nós estamos na inércia? Ou nós estamos parados? Não estamos fazendo nada para Deus? Estamos deixando a coisa acontecer. Irmãos, nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O próprio Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Então, essa é a responsabilidade da igreja. Esse reino, ele tem que crescer a cada dia. E esse reino cresce em mim. Ele começa em mim primeiramente. Depois começa com os irmãos. Quando eu tenho essa consciência de que Cristo me resgatou e que eu sou um discípulo dele,
que você é um discípulo dele, que você é esse semeador para semear a palavra. Porque aqui não diz que é Jesus que é o semeador, não. Ele coloca algo para a gente compreender, entender quem é esse semeador. Esse semeador pode ser eu, pode ser você, que vai semear a semente, e essa semente é a palavra de Deus, que vai germinar no coração das pessoas incrédulas, em terrenos duros, mas uma hora ele vai germinar. Uma hora ele vai crescer e vai frutificar. Porque aconteceu comigo, aconteceu com você. Então nós precisamos ter uma atitude em relação a isso. E que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para ser agradecidos a Deus pelo grande benefício que Deus fez na nossa vida. E às vezes não temos feito nada para Deus. Às vezes tem um vizinho que você nunca pregou para ele. Às vezes tem um vizinho da frente, você nunca falou de Jesus. Ele nem sabe que você é crente. E quando você sai do carro, você já sai com o carro, com a Bíblia dentro do carro, e você já vai para a igreja. Às vezes nem sabe que você é crente. Ah, eu não sabia que você era crente. Ah, você é... Não sei quantos anos de convivência, e a pessoa não sabe que você é um cristão ou uma cristã. Sabe por quê? Porque você não tem demonstrado isso. Você não tem se envolvido com a obra de Deus. Então, é um alerta que eu faço aqui para os irmãos, que serve também para mim. Serve para mim também. É hora de nós estarmos evangelizando. Nós estamos pregando o evangelho. Anunciar as verdades de Deus. Abrir a boca e falar de Deus para as pessoas. O quarto solo é o solo bom. Vamos ver o versículo? E outra caiu em boa terra. Olha que coisa maravilhosa. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro produziu 60 e outro 100. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo produziu aí. Se você não consegue produzir 100, produz 30, produz 60, produz 50. Mas nós devemos ser produtivos na hora de Deus. A produtividade. Deus quer pessoas produtivas. Porque às vezes nós estamos na igreja só para criticar o irmão, só para falar mal do irmão. Às vezes errou aqui, ele está mais para criticar do que às vezes abençoar o irmão. E nós temos que ter atitudes diferentes, porque nós somos diferentes. Nós fazemos a diferença onde a gente chega. Onde você trabalha, você é diferente. Na sua casa, você é diferente. Com seus filhos, você é diferente. Com seus amigos, você é diferente. A sua linguagem é outra. A sua linguagem é uma linguagem de reino de Deus. Não é uma linguagem do reino do parasita, não. Do homem do mal, do maligno, que só traz coisas ruins. Traga coisas boas. Viva nesse reino de Deus, que é o reino do amor, que é o reino da esperança, que é o reino que cresce, que é o reino que transforma a vida, esse reino que cura, esse reino que transforma vidas. Terra boa, terreno bom. Terreno bom. Essas sementes germinaram, cresceram e deram o quê? Deram fruto. 60, 30 e 100 por um. É aquela que aceita, brota, cresce, frutifica. E por meio dessa palavra que o reino de Deus cresce. Abra, coloca aí, Atos capítulo 6, versículo 7. Por favor. Atos capítulo 6, versículo 7. Fala da importância da palavra de Deus. Irmãos, se quiserem tirar dúvida, podem tirar. Eu paro aqui e tiro sua dúvida. Olha, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicavam muito número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O evangelho crescendo. É isso que Lucas está falando. Dessa importância da palavra de Deus, do crescimento do reino de Deus. Isso mostra a importância da palavra de Deus. E muitas igrejas esqueceram que a palavra de Deus é importante para o crescimento do reino de Deus. E às vezes vai buscar métodos, modelos de coisas diferentes. Para atrair o povo. E às vezes não dá certo.
Vamos criar um modelo para chamar atenção. Nós vamos fazer o culto agora. O culto, eu estava conversando com o irmão ali, disse que o irmão dele foi numa igreja e cobrou R$100. Acho para fazer oração, sei lá o que foi. Para a gente atrair o povo, nós vamos fazer um método diferente. Vamos atrair o povo. Vamos usar uma estratégia diferente. E a palavra de Deus fica de lado. Não, vamos trazer um cantor famoso aqui que dance reggae, né? Que aí o povo gosta de reggae, né? O povo gosta de reggae, de rock. Vamos trazer que aí a gente atrai o jovem para a igreja. Tá certo, irmão? Hein? Numa parte tá, em outra não. Né? Então, assim, claro que Paulo diz assim, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Mas esse não é um método aplicado que vai dar certo para a igreja. A igreja tem que usar a palavra de Deus. Não pode abandonar a palavra. A palavra de Deus é fundamental. A gente pode aqui louvar, cantar, mas não abrir mão da palavra, porque a palavra de Deus é que faz a gente crescer. É que faz as pessoas entenderem a proposta do evangelho. Ela trazer compreensão às pessoas através da palavra. Porque a gente traz um canto, tem cântico aí que está uma derrota. É mais louvando o homem do que louvando a Deus. Glorificando o homem do que glorificando a Deus. Sim ou não, irmãos? Não acontece muito isso. Tem música que, sinceramente, irmãos, não dá para... É exaltação total ao homem. E os irmãos do louvor aí sabem o que eu estou dizendo. Mas músicas que glorifiquem a Deus, que exalte a Deus. É isso que nós precisamos. Nós não estamos atrás de modelos para atrair, para trazer pessoas para a igreja. Nós vamos fazer um movimento aqui, vamos trazer não sei quem, e papapá, não. É a palavra de Deus e oração. Aí a gente consegue levar essa mensagem para as pessoas, e as pessoas vão compreender e vão aceitar Jesus. Não abrir mão disso. O reino só cresce por meio da pregação da palavra. Abra em Romanos capítulo 10, versículo 17. Não abrir mão da palavra. A gente está falando aqui de semente. Semente é a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui do evangelho. Pregação do evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque o tema hoje é o reino em expansão. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A gente então não abre mão da palavra de Deus. Tudo bem, métodos é bons, estratégia é bom, mas não podemos abrir mão da palavra de Deus. Para que as pessoas ouçam, ou vão ouvir e vão encher o coração de fé. Jesus fala sobre a expansão do reino de Deus, ele diz, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só existe um modelo desse reino crescer, é por meio da pregação do evangelho. Não tem outro método. Não tem outro método. É pregação do evangelho. Às vezes você cria um movimento grande, enche uma igreja, bota 1.000, 2.000 pessoas, você faz um evento musical, aquelas pessoas não ficam. Não ficam. Não tem outro evento desse não para a gente ir para a igreja? Só vamos para a igreja por causa do evento. Mas essa palavra ela tem que germinar no coração. Ela tem que fazer eu entender que eu estou aqui por causa do evangelho. Eu estou aqui por causa de Cristo, que um dia ele entrou na minha vida. Eu não estou aqui nem pelo churrasco, nem pelo café da manhã. Eu estou aqui porque eu marquei um encontro com ele. Eu quero vida com ele. Eu quero vida abundante com ele. Eu quero gozar dessa paternidade de Deus. Eu quero gozar dessa filiação de Deus que um dia Cristo morreu no meu lugar, morreu por mim, perdoou os meus pecados, tirou toda a encrenca da minha vida e me colocou aqui. É isso que nós precisamos fazer. A gente falou tanto de parábola. O que é uma parábola? O que é uma parábola? Eu trouxe um conceito aqui para os irmãos. Parábola é uma comparação tirada de uma ilustração da vida real
ou imaginária. É você tentar expressar uma verdade espiritual usando como figura uma comparação. E Jesus, muito bom nisso. Jesus fazia as pessoas entenderem através de parábola. E interessante que não era todo mundo que entendia parábola não, viu, irmão? Jesus começou a usar o método de parábola para os discípulos. Quando eu falo discípulo, eu não estou falando os 12, eu estou falando discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, que amavam Jesus, que receberam a proposta de Jesus, que receberam a salvação de Jesus, que seguiam Jesus. Jesus começou a falar com eles por meio de parábolas, para que eles entendessem, e os de fora não entendessem. Os escribas, os fariseus, né? Os incrédulos, os que perseguiam o reino, esses aí não entendiam. E sempre no final da parábola ele diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Bota aí, minha irmã. A parábola tinha um objetivo de ocultar a verdade às multidões e revelar a verdade aos seus discípulos. Aqui Jesus começa a fazer a separação. A parábola visa encobrir a verdade do reino de Deus para os incrédulos e revelar essas verdades aos seus escolhidos, ao seu povo, aqueles que tinham chamado e que estavam com ele, criam nele, faziam a vontade dele. E a grande virtude das palavras é que levam os homens a pensar por si próprios. Olha lá. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Em todas as palavras Jesus vai falar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E ele traz esse entendimento. Porque a parábola também, irmãos, ela é tipo aquele menino que você faz o dever de casa dele. Você não está ajudando. Concorda comigo? Quando você faz a tarefa do seu filho, em vez de você fazer ele fazer a tarefa, você é que faz por ele. Você está prejudicando. É a mesma coisa as parábolas. As parábolas ela levava você a ter um espírito inquiridor. E você entender as coisas ocultas de Deus. Porque, na verdade, as parábolas elas são mistérios de Deus. Porque nem todo mundo consegue compreender. E Jesus chega um momento de dizer assim, olha, no verso 12 a gente vai ver isso. No verso 10, 11, chega um momento, eu vou trazer agora a explicação, depois a gente vai falar sobre isso. Então ele dá aqui a explicação da parábola, versículo 10, irmã Dini, do 4. Porque o conflito em Israel chegou ao clímax. É aquele ponto máximo em que Jesus foi rejeitado, dizendo que ele estava possuído por um espírito imundo. E essa era a opinião dos fariseus, dos escribas, que Jesus estava possuído por uma coisa ruim, por uma coisa mal. Isso trouxe consequências aos fariseus, e que passou a ser a opinião de muita gente na multidão. Ele é um endemoniado. Mesmo os fariseus estão dizendo, nossos pastores estão dizendo, que o que a gente está vendo aí, que anda com ele está endemoniado. Aí Jesus diz, tudo bem, agora vocês vão ouvir a parábola a respeito do reino de Deus. Vocês querem assim? Então eu vou tratar com vocês assim agora. Eu vou falar com vocês por meio de parábolas. Vocês é que escolheram. Jesus é taxativo. Ele não tinha meia conversa, não. Agora vocês vão ouvir parábolas a respeito do reino de Deus. Vocês vão compreender. Vocês não vão ouvir. E vocês não vão se converter. Em outras palavras, Jesus está dizendo, seja feita a vontade de vocês. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a um homem. Alguém quando diz, seja feita a tua vontade, é assim que vocês acham que eu sou, é assim que vocês me consideram, eu vou tratar vocês agora exatamente assim como vocês acham que eu sou. Falou para eles. Olha o verso 10. Colocou aí? E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Passa outro versículo. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, presta atenção aqui, irmão, aos incrédulos, aos fariseus, os escribas, os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Passa adiante. Para que vendo, vejam e não percebam, ó, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam. Olha, irmão, o que Jesus está dizendo aqui. Percebe? Não, eu sou o que estou dizendo, não. Jesus não está nem preocupado com a conversão deles.
Jesus quer que o coração deles se endureçam mesmo, que eles não entendam, que eles não compreendam, porque chega no ponto de dizer que Jesus era um Beuzebu, que Jesus Cristo era um falso profeta. Olha o que Jesus diz aí, ó. Não se convertam e sejam perdoados o quê? Os pecados. Irmão, o homem chegar no ponto desse aqui, está perdido. E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Eu vou dizer, mas irmão, Jesus era duro, mas Jesus era duro mesmo. Com ele não tinha meia conversa, não. Isso, a gente vai falar sobre isso, irmão Telmara. Bem lembrado, a gente vai falar sobre isso. Porque é uma confusão. Isso, a gente vai falar sobre isso. Você percebe, então, essa questão que ele trata aqui para que eles não entendam, para que eles não compreendam. Aí tá bom, irmão. E Jesus, então, ele traz esse esclarecimento sobre a palavra. Ele explica a parábola do semeador para os seus discípulos. Essa palavra é muito simples, mas muito significativa. Explica porque as pessoas não estavam crendo em Jesus, porque as pessoas não criam em Jesus. Jesus diz assim, eu sou como o semeador que está jogando a semente, pregando a palavra a todos, esses lugares fazendo sinais e prodígios. Só que o coração das pessoas é diferente. O coração de alguns é como aquele terreno árido, onde a semente cai e não prospera, porque não tem umidade. O coração de outros é como um coração cheio de preocupação do mundo, como um terreno cheio de espinho, e sufocam a semente do coração. De todos é como um terreno pedregoso, onde as pedrinhas, as sementes não encontram espaço para se infiltrar, por isso elas não me ouvem. Jesus está explicando aos discípulos, e porque da rejeição dos líderes, e agora da multidão com ele. Mas é interessante que há 3, de um aqui, a gente tira um coração de uma pessoa que realmente entende e compreende a palavra. Que é aquele coração que produz 30, 60, 100. Nós vamos retomar enquanto os irmãos retomam seus lugares. Eu quero voltar aí no verso 10, versículo 12, que fala sobre a explicação da parábola. Eu quero ler de novo com os irmãos. E quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu, a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Interessante é que a gente entende aqui de que Jesus realmente ele endureceu o coração dos incrédulos e não permitiu que eles se convertessem e que os pecados deles fossem perdoados. E a gente fica, às vezes, por que Jesus tratou dessa forma? E eu estava analisando o texto, quando ele fala que não há conversão para eles, é que a gente nota que Jesus começa a dizer isso por causa da blasfêmia dos fariseus. Eu quero aqui abrir um parênteses, em que os fariseus disseram uma blasfêmia, que Jesus estava possuído de um espírito imundo. E Jesus disse que esse pecado não tem perdão. Jesus disse que, em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos homens. Tudo será perdoado. Os pecados, as blasfêmias, o que proferirem, o que vocês fizerem de errado, as idiotices que vocês fizeram, as bobagens que vocês disserem contra Deus. Deus pode perdoar, se você se arrepender. Mas, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre. Visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Agora você sabe o que é blasfema do Espírito Santo? Quando você lê o texto aqui, que fala sobre essa blasfema do Espírito Santo, você pode até dizer tudo que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo e você atribuir ao diabo a obra que o Espírito Santo de Deus fez. A tudo que ele fez, a obra que o Espírito Santo fez na minha vida foi obra do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Isso é blasfêmia. Você fez em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aquilo é obra satânica, isso significa falar mal. Blasfemar é falar mal. Falar mal contra o Espírito Santo. Porque é um pecado que não tem perdão. E quem comete isso é réu de pecado eterno. Porque é exatamente isso, é contra o Espírito Santo, que nos convence da verdade. É Ele que faz você entender a verdade. É Ele que leva você a compreender a verdade. E quem nos convence da justiça, quem nos leva a Jesus Cristo. E se você chamar Satanás, dizer que foi Satanás, você está resistindo àquele que é capaz de converter você, a levar você a Deus. Por isso você está lutando contra a sua própria conversão. Algo que Deus fez na minha vida, eu atribuí que foi obra do diabo, que não foi do Espírito Santo. Eu estou lutando contra algo que foi o Espírito Santo que convenceu a mim. Isso chama inconversão, não é desconversão, porque o cristão não desconverte, né? É uma inconversão, é você entender quando você começa a fazer grupo e falar mal do Espírito Santo, se levantar tudo que for referente ao Espírito Santo, né? O cristão não comete esse pecado de inconversão. Quem comete é aquela pessoa que blasfema, que ela joga na lata do lixo tudo a obra que o Espírito Santo fez na vida dele. Às vezes a gente interpreta também diferente, a gente fala assim, a pessoa chegando aqui na igreja e está falando em língua. Eu já ouvi muito isso, né? E você às vezes duvidar que aquilo ali realmente é de Deus. Aí você diz, será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus? Não. Você está querendo entender se realmente é a ação de Deus na vida daquela pessoa. Isso não é blasfêmia. É você fazer entender. Porque a Bíblia diz buscar se o Espírito é de Deus. A Bíblia manda a gente buscar se realmente provar se aquele Espírito é de Deus, se não é de Deus. Se aquela pessoa está falando realmente o que ela está falando em língua, se aquilo ali é de Deus. Isso não é blasfêmia. Blasfêmia é quando você fala dessa obra poderosa que Deus fez na vida, na sua vida, e você diz que não é obra do Espírito Santo, que foi obra do demônio, de Satanás que fez. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. E você vai se tornar réu por toda a vida. Não tem salvação para você. Compreenderam, irmãos? Deu para os irmãos entenderem o que é blasfêmia do Espírito Santo? Pois não, pastor? O Filho de Deus. É. Foi quem primeiro reconheceu, né, pastor? Verdade. É tanto que essa dúvida surgiu até no meio dos discípulos. Quem é Jesus? Quem é esse Messias? Porque, na verdade, esse entendimento de Messias para o judeu era muito complexo para eles. Ele não entendia. Porque, na verdade, ele esperava um Messias que pudesse libertar ele do jugo da escravidão religiosa e política de Israel. Então, eles esperavam um Jesus armado, com toda a força, para tirar do trono os poderosos e Jesus sentar no trono. É tanto que lembra que eu contei a história de Judas? Que Judas era um coletor de imposto, ou seja, Judas era o secretário financeiro dos discípulos, que, na verdade, Judas, ele investiu em Jesus. Ele disse, rapaz, eu vou andar com esse camarada, porque esse camarada ele vai me trazer rendimento. Eu vou entrar numa boa com ele. Sabe
você está assim naquela pior e você diz assim, eu vou entrar com esse cara de sócio e você vê essa sociedade que você vai levar vantagem. A mesma coisa aconteceu com Judas. Judas, ele viu em Jesus um grande investimento para ganhar dinheiro. Ele não viu em Jesus investimento para salvação, para resgatar as pessoas, mas ele viu como um grande empreendimento para ele ganhar dinheiro. E a grande decepção de Judas foi na hora que Jesus, que aquela mulher pegou aquele perfume, né? Aqueles dardos, né? Ou seja, um perfume caríssimo, e colocou em Jesus. Aí Judas, o que é que Judas diz? Gastar esse dinheiro, desperdiçar esse dinheiro, nós poderíamos dar aos pobres. Aí Jesus disse, negativo. Foi aí que Judas percebeu de que Jesus não era um grande negócio para ele. Ele percebeu que Jesus não era um grande investimento para ele. Porque Jesus não ligava para dinheiro. Ele não está interessado em dinheiro. Ele não estava preocupado em ganhar dinheiro. É tanto que as mulheres é que faziam oferta, ajudavam os discípulos, não era? Então, assim, Jesus não ligou para essa questão financeira. Então, na verdade, esse Messias que eles estavam esperando para os judeus era um Messias que viesse libertar Israel do poder, tanto religioso como político. E Judas dizia assim, eu vou ficar com ele, e como eu já sou tesoureiro dele, quando ele ganhar esse trono aí, eu vou sentar do lado dele, eu vou ser o secretário de finanças dele. E quando ele viu que não era negócio para ele, o que ele fez? Ele já sabia que as pessoas estavam perseguindo Jesus, os fariseus queriam prender Jesus, queriam pegar Jesus, queriam matar Jesus, o que ele fez? Ele vendeu por 30 moedas. Que foi a grande queda dele, foi isso aí. Então, na verdade, pastor, essa ideia de Messias para os judeus era muito difícil para eles compreender. É tanto que os próprios discípulos não compreendiam. Jesus chegou no ponto de dizer assim, vocês sabem quem eu sou? O que o pessoal diz sobre mim? Jesus, ele diz que o Senhor é Jeremias, é o profeta. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, né? Pedro, assim, o mais atirado, ele diz, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Pedro reconhece que é o Filho de Deus. Então eles tinham uma dificuldade muito grande de entender essa questão do Messias. Porque, na verdade, na visão deles, era um Messias que viesse realmente libertar, com poder bélico, né, destronar e matar gente. E Jesus não foi nada disso, né? Jesus veio só pregar o amor, veio pregar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus para as pessoas, né, para que as pessoas compreendessem, né? Blasfêmia. E eles não compreendiam porque Jesus, além de perdoar pecados, além de curar as pessoas, ele perdoava pecados. Eles diziam, quem és tu para perdoar pecados? Só Deus. E aí eles chegaram à teoria de que Jesus Cristo era possuído por um demônio. A teoria deles. Primeiro dizia que Jesus era Balzebu. Balzebu, irmão, para os irmãos terem uma ideia, é um deus da mosca. É o maioral dos demônios. E Jesus foi considerado, para os fariseus, um Balzebu. Tanto tem um político aí que diz que fulano de tal é Balzebu, né? Diz que é Balzebu. Por quê? Porque ele era o demônio dos demônios, os maiorais de todos os demônios. Contínua. Recência, porque, na verdade, quando a gente está falando aqui sobre a expansão do reino de Deus, havia um impedimento muito grande para que esse reino não crescesse. Havia um impedimento. Eles não queriam. Os religiosos, os ortodoxos, né? Os políticos na época não queriam que esse reino se expandisse. Como eu falei anteriormente, o último profeta de Israel foi Malaquias. Passou 400 anos sem profeta. E aí aparece João Batista pregando. Arrependei-vos dos pecados para que vocês, né, entrem no reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Então a mensagem de João era essa. E Jesus então vem, perdoa pecado, cura. Ele está perdoando pecado em nome de quem? Esse camarada é Balzebu. Ele está expulsando em nome do demônio.
O espírito, ele está em processo do espírito maligno e está conseguindo fazer isso. É tanto que Jesus rebate os fariseus. Lembra que eu contei aqui sobre um homem valente? E Jesus conta isso. Diz, se você vai entrar na casa de um homem forte, que ele é valente, que ele é bruto, você vai roubar o tesouro dele, o que você vai? Você vai entrar assim, de peito aberto? Não. Aí Jesus diz assim, olha, primeiro você faz o quê? Você amarra o homem, amarra ele, aí você entra na casa dele, pega o tesouro dele, e aí você sai. Aí ele diz assim, aí Jesus diz assim, como é que um reino dividido pode subsistir? Um reino dividido. Demônio não expulsa demônio. Demônio não expulsa demônio. Então ele estabelece o reino dele, ele dá essa palavra mostrando para os fariseus que ele, de fato, era o Cristo. Ele estava ali, o reino de Deus chegou. Eu sou essa pessoa, eu sou essa. Lembra também quando fizeram a festa lá na casa de Mateus? Que fizeram uma festa na casa de Levi e convidou Jesus para vir para a festa, não é? E ele disse, como é que tu come no meio dos pecadores e não jejua dia de sábado e não sei o quê, porque na verdade foi um dia de sábado. Aí Jesus disse, vem cá, quando você vai numa festa de casamento, você vai jejuar? Porque na festa de casamento tem bolo, tem comida e você vai jejuar? Naquele dia da festa? Aí os fariseus escribas diziam, não pode fazer isso não. Aí Jesus disse assim, meus discípulos estão alegres, porque o noivo está aqui. E esse noivo sou eu. Eu sou o noivo. Eu sou essa pessoa. Por que eles vão jejuar se eu estou aqui? Se o noivo está aqui? Quando o noivo for embora, quando ele partir daqui, aí eles podem jejuar. Porque a lei judaica, ela foi modificada. Ela foi modificada. Tanto na questão do jejum, como na questão do sábado, a gente viu isso em outras aulas passadas, eles modificaram a lei. A lei era perfeita, a lei de Moisés, que foi dada, uma lei perfeita, só que eles modificaram a lei. E aí você sabe que surgiram ramificações, surgiu fariseu, surgiu os escribas eram os mesmos fariseus, né? Os escribas eram especialistas da lei, perito da lei. Mas interessante é um fato, irmãos, que esses grupos, eles se odiavam. Esses grupos, fariseu, zelotes e saduceus, eles se odiavam. Só que quando eles queriam pegar Jesus, eles se uniram. Se uniram para o quê? Para pegar Jesus. É como partido político, né? Os caras brigam ali, brigam lá, um odeia o outro, o outro aqui, depois está junto para um partido comum, para derrotar aquele partido político que está ali, que está em evidência. Da mesma forma aconteceu na época de Jesus. Os fariseus e saduceus, eles se reuniram para pegar Jesus, para prender Jesus, né? Para matar Jesus. Eles planejavam matar. E aqui nesse texto que a gente viu sobre a semente, sobre a parábola do semeador, aqui mostra a questão do crescimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não pode parar, ele não pode ficar na inércia. Ele tem que crescer. Não há impedimento, não há o que impeça a obra de Deus na vida das pessoas e na vida desse reino. Porque esse reino é vivo, esse reino é eficaz, e esse reino tem que crescer. E esse reino está dentro de mim e dentro de você. É nós que precisamos fazer ele crescer, com a palavra de Deus, pregando a palavra para as pessoas. Nós estamos hoje envolvidos nesse reino. Esse reino. Os discípulos fizeram a parte dele. A gente viu que Pedro, ele pregou, ganhou quase 5.000 pessoas, o crescimento da igreja. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vai ver o crescimento da igreja. O crescimento da igreja. Pedro pregando e quase 5.000 pessoas se convertem. Paulo vai pregar na Ásia, vai pregar em vários lugares, na Espanha. E há um crescimento do reino de Deus. E Deus deu essa capacidade para a igreja. A igreja hoje tem que fazer esse papel de fazer esse reino crescer. Porque esse reino já existe aqui e nós somos esse reino de Deus. Essa é a expansão do reino de Deus. Não tem como impedir esse reino. Eu não vou entrar em outra parábola. Eu só fiquei nessa parábola porque o coordenador disse que nós não vamos estudar as parábolas separadas. Não sei quem é que vai ministrar as parábolas separadas. Mas eu entrei nessa porque não tem como você falar do capítulo 4 se não falar das parábolas.
Você percebe a questão do método de Jesus? Nós podemos criar métodos para pregar o evangelho. Essa coisa de praça pública, foi Jesus que fez, que determinou. Foi Ele que nos ensinou. Quando Ele levou a multidão para a beira do mar, ao ar livre, para pregar para as pessoas e falar sobre essa parábola do semeador. Criou problemas. Esse camarada aí está trazendo algo novo. Os fariseus já começaram a criticar o método de Jesus. E nós temos métodos que Deus dá capacidade da gente para a gente pregar o evangelho, irmão. Sair das quatro paredes e anunciar as verdades de Deus. Pregar o evangelho. Cadê o ID de Jesus? Esse ID imperativo, contínuo, que a gente tem que continuar. A gente não pode parar. Esse reino tem que crescer. A nossa igreja também tem capacidade de crescer. Nós vamos crescer em nome de Jesus. Essa igreja vai lotar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui comprometidas com esse reino, para crescer, para fazer isso aqui, explodir de pessoas. Porque o reino de Deus não pode estagnar. Nós não podemos viver na inércia. Mas esse reino é ação, ele é motivação, ele é rotativo, ele é crescente. A gente tem que fazer isso crescer. Como a gente cresce, a gente não fica toda a vida nanico, fica? Não fica, a gente cresce. A vida, ela mostra isso. A gente nasce, desenvolve, cresce e depois morre. O reino de Deus não vai morrer. O reino de Deus é crescente. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos no sentido de que você também pode fazer a diferença. Jesus trouxe algo diferente para aquela comunidade. Para aquela época ele trouxe algo diferente, que causou um certo rebuliço, que trouxe um certo espanto para as comunidades daquela época. Quem é esse? 400 anos sem profeta. Porque naquela época, nesse período do silêncio profético, apareciam muitos profetas. E sabe como é que eles utilizavam para expulsar demônio? Quando eles levavam para a sinagoga, era exorcismo. O demônio passava 7 dias fora do corpo da pessoa. Levavam um objeto para a pessoa e eles exorcitavam a pessoa e aquele demônio saía. Por 7 dias, depois voltava de novo. Era assim naquela época. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos um Jesus que perdoa pecado, cura as nossas enfermidades. E esse evangelho, ele é rotativo. Esse evangelho não pode parar. Enquanto nós estivermos aqui como igreja, e a gente tem que encontrar métodos que Deus vai nos dar para a gente poder estar evangelizando as pessoas. Eu não sei se os irmãos estão contentes da forma como nós estamos vivendo como igreja. Tanta gente perdida. Tanta gente se perdendo. Tanta gente que vai se perder. Tanta gente sendo levada para o inferno. Jovens de 13, 14 anos envolvidos com drogas. Jovens envolvidos com coisas, programas sexuais, morais. Usando droga, roubando. O que é que nós como igreja devemos estar fazendo? Pregando o evangelho. Às vezes chega o domingo, começo, a gente fica dentro de casa assistindo televisão. Assistindo programas, às vezes, que não nos edifica, que não cresce. Mas nós vamos desprender, começar a visitar os hospitais, reunir, né, o evangelismo, para a gente começar a estar fazendo evangelismo no Hospital HGSU, e nas praças, pregar o evangelho, anunciar que Cristo é um Cristo. Você não precisa levar folheto, não. Abre a boca e diga, você sabe quem é Jesus para você? Você sabe quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio para perdoar os meus pecados. Não precisa você ser um grande pregador, não. Mas você sabe quem é Jesus? Eu vou te explicar quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio, enviado, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus para perdoar o seu pecado. Não tem mensagem mais poderosa do que essa, irmãos. Então a igreja, ela tem que se desprender, né? E fazer essa ação. E esses eventos que nós falamos aqui, irmãos, todos os eventos que nós tratamos aqui, desde o primeiro evento, eu vou chamar de evento, que Jesus nos ensina, de ter desfrutado o período de grande popularidade, ele desfrutou de um grande período de popularidade no início do seu ministério na Galileia. Começar a experimentar a incredulidade dos líderes religiosos da época.
a rejeição que ele sofreu naquela época. Mas isso não impediu que o reino de Deus crescesse. Isso não impede. E para finalizar, será que nós estamos fazendo a nossa função de fazer esse reino de Deus crescer através da palavra de Deus? Diz que é a pregação do evangelho que faz com que as pessoas venham para o reino de Deus. Essa é a minha palavra final para os irmãos. Que o reino de Deus ele é presente em nossa vida. Que haja despertamento em nós. Que todos esses capítulos que nós estudamos aqui, quando nós falamos sobre o início, a introdução do evangelho, e quem escreveu o evangelho foi Marcos, mas sobre a ótica de Pedro. Quem era Marcos? A gente viu isso também. A gente viu que Jesus foi levado, tentado ao deserto. Lembra? O batismo de Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e ele venceu a tentação. Ele não abriu mão de obedecer a Deus. Às vezes também nós somos tentados, e às vezes nós cedemos por pouca coisa. A tentação ela vem sobre nós, mas nós resistimos à tentação, porque o poder do Espírito Santo é maior sobre nós. É capaz de nos manter firme e forte. A gente também viu o ministério de Jesus, os milagres que ele fez em Cafarnaum, na sinagoga, quando ele curou aquele homem que colocaram por cima de um telhado um paralítico. Ele curou aquele homem, que houve tanta fé naqueles 4 homens que levou Jesus, abriu o telhado e desceu aquele homem, Jesus curou. Depois a gente viu o homem que na sinagoga com a mão mirrada, e Jesus curou aquele homem e a mão dele ficou normal como a outra. Então, grandes sinais aqui a gente pode ver no livro de Marcos. Grandes ensinamentos e eventos que a gente viu. Atitudes de Jesus, curando, expulsando demônios, curando leprosos. Eu espero que essas aulas que vocês tiveram, essas 5 aulas, que ela deve ter trazido algum benefício para você, algum entendimento para você acerca do livro de Marcos. Espero que vocês tenham compreendido o que nós passamos aqui, o que nós, de informação nós trouxemos para os irmãos. Mas não é só informação, mas que haja mudança na minha vida, que haja mudança na sua vida. Que possamos tomar uma outra direção, outro rumo, para que essa igreja, para que o reino de Deus cresça na nossa vida. Deus possa, então, estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Domingo vai ser outro professor, um professor melhor que eu, bem professor mesmo, e vocês vão ter a oportunidade também de aprender também com esse outro irmão. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado a Deus porque esses ensinamentos que nós trouxemos aqui nesses domingos, Pai, foram edificantes, principalmente para a minha vida. Que esses ensinamentos eles possam trazer benefício para a vida dos teus amados, dos irmãos, para que eles deixem na mente e tenham a oportunidade de cada vez mais aprender e amar o Senhor. Porque nós estamos aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade também. Ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que nós fizemos aqui nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo. Que possamos a cada dia estarmos comprometidos com o teu reino. Compromisso de obediência, de dedicação à tua casa. Que não façamos nada aqui por emoção, mas que façamos tudo para a edificação da tua casa e do teu reino. Por isso nós queremos agradecer a ti por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar, vou cantar com os irmãos. Já falei que eu não sou cantor, né? Eu vou cantar antes de passar para a irmã. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim e morreu em meu lugar para me dar uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você
corro pra você, teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim e morreu em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu dependo que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.